Bem-vindo à primeira Igreja Batista de Viseu. Mais um ano termina na paz de Nosso Senhor Jesus Cristo. Venha nos visitar. Estamos na Rua Combatentes da Grande Guerra, número 34 em Viseu. Vamos começar mais um culto ao Nosso Senhor. Esteja connosco neste momento e que Deus nos abençoe. Temos esta mesma mensagem que foi partilhada agora connosco, de que Jesus, Ele veio, Ele é o cumprimento das promessas e Ele é o nosso Salvador. E nós queremos falar do Senhor Jesus, chamá-lo mesmo de Salvador. É o que vamos fazer, a entoarmos este cântico, Meu Jesus Salvador. E enquanto nós entoamos este cântico, podemos também entregar as nossas ofertas, os nossos dízimos, e esta é uma responsabilidade dos membros da Igreja. Quem nos visita não se sinta obrigado a participar. É uma honra e um privilégio para nós, enquanto membros da Igreja, podermos fazê-lo. Eu
convidar os nossos irmãos sobreiros a fazerem o levantamento da oferta, o irmão Rogério e o irmão Lourenço, que nos auxiliem, enquanto nós entoamos este canto, Meu Jesus Salvador. Melhor do que esta, acreditamos e nele estamos salvos, que só em Jesus estamos salvos, então possamos sentir esta alegria, possamos ter esta certeza e chamar Jesus de meu Salvador. Nós vamos dedicar ao Senhor com uma palavra de oração e quero convidar que possamos ficar de pé. E enquanto o irmão Rogério nos dirige uma palavra de oração, nós podemos ficar de pé e dizer que assim seja. Jesus, tu és o nosso Salvador. Damos graças a Deus por este privilégio que temos estar aqui em teu nome, Senhor. Nós te queremos agradecer pela grande salvação que nos concedeste, Senhor, através do teu amado Filho Jesus Cristo, ó Deus. Nós te queremos agradecer pela tua palavra que temos em mãos, Senhor, pela liberdade que podemos usá-la, Senhor, lê-la. Também te agradecemos, ó Deus, por estas portas que permanecem abertas, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos por tudo aquilo que já se fez aqui hoje, Senhor, e por tudo que ainda vai acontecer, Senhor Deus e Pai. Agora prepara-nos, Senhor, também para a mensagem que o teu servo vai expor, Senhor. Que tu prepares os nossos corações também para receber, ó Deus. E te agradecemos também estes dízimos e ofertas, Senhor, que foram levantados em teu nome. E o fazemos em nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Ainda de pé, vamos entoar este cântico. Meu Jesus Salvador. Nós chamamos Jesus de Senhor e agora chamamos-lo de soberano. Meu Jesus Salvador, tu és soberano. E ao entoarmos este cântico, sintamos o prazer de chamar Jesus do Rei da nossa vida. Tu és Senhor, absoluto.
Hoje, excepcionalmente, as nossas crianças não vão para o culto infantil. Tudo tem o seu tempo. E hoje vocês vão ficar sossegados. Aqui, sentados, sossegados. E tudo tem o seu tempo. E nós dizemos isto muitas vezes. Nós dizemos tantas vezes que já soa igual. Mas quando nós paramos nesta frase, tudo tem o seu tempo, nós pensamos naquele texto de Eclesiastes que diz: há tempo para tudo, para nascer, para morrer, tempo de rir, tempo para chorar, e há tempo para Jesus aparecer. Nós não temos a resposta para todas as perguntas. Aquelas perguntas tão complicadas. Em que dia que Jesus nasceu? De certeza que não foi no dia 25 de dezembro. Como é que era o aspecto de Jesus? Nós também não temos a resposta para esta pergunta. Maria era muito alta ou era mais baixa? E José era assim mais forte ou mais fraco? São perguntas para as quais nós não temos resposta. Mas eu quero convidar a que possamos ler Gálatas, capítulo 4. E todos juntos podemos ler o texto juntos. O texto bíblico. Gálatas, capítulo 4. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Versículo 2. Mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Quando nós olhamos para estes versículos, o primeiro versículo, o apóstolo Paulo está aqui a fazer uma comparação entre os filhos de um homem rico, de um homem que tem criados, que tem escravos e que, atenção, uma criança, e por isso hoje vocês não saem para o culto infantil, e nós podemos agora debruçar o nosso olhar para estas crianças, a maioria delas que está aqui à frente. Pois é, estas crianças, filhas de um homem muito rico, com muitos escravos, em nada diferiam dos escravos, porque estavam todos debaixo da mesma autoridade. As crianças, estas que aqui estão, podem simbolizar como era uma família abastada. E estas crianças teriam aios ou preceptores, ou nós os chamamos professores. Pois é, Carlos, na altura não havia a escola pública, as aulas eram em casa. E o que acontecia? As famílias mais ricas contratavam os professores para que pudessem ensinar aos seus filhos nas mais diferentes áreas de ensino. Ana era trabalhar em casa o tempo todo. Carla, tremendo desafio. Miguel e a Sofia ali, era recuar 3 anos, não era? Pois é, havia o preceptor, o aio, que ensinava os filhos das famílias abastadas em diferentes áreas, como nós hoje temos a matemática, temos a língua portuguesa, enfim, temos diferentes disciplinas. Pois é, antigamente havia um preceptor ou mais para ensinar as crianças. Só para falar daquele que talvez tenha sido o mais famoso de todos, que teve um preceptor. Alexandre o Grande da Macedónia, o maior conquistador da Europa antes de Jesus, ele teve um preceptor muito famoso, Aristóteles. Aristóteles terá ensinado a Alexandre o Grande a física, terá ensinado ao grande conquistador a poesia, ter dado lições de política ou ética, mas também os preceptores eram os instrutores físicos.
militares, aqueles que ensinavam a criança desde muito cedo a manejar a espada, aqueles que ensinavam as crianças a terem uma visão mais alargada da sociedade além da sua casa. Sendo eles membros de uma família abastada, teriam de saber lidar com os inferiores, os escravos, os outros. E apesar de ser o filho do dono, apesar de ser o herdeiro de tudo, a criança estava sempre sujeita à autoridade de um escravo, à autoridade de um subalterno dos seus pais. E tudo isto, em que a criança ficava debaixo da autoridade deste preceptor, durava o tempo que o pai decidisse. Geralmente, pensa-se que poderia ir até aos 16, 17 anos, até a altura em que pudesse tomar as suas decisões. E agora, irmãos, quero que leiamos o versículo 1 e o versículo 2. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, lá está, os 16, 17 anos, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo pai. E esta relação entre a criança a livre, a criança herdeira, a criança filha do dono, dona de tudo, e o escravo, é uma analogia perfeita que o apóstolo Paulo usa para que se percebesse qual era a função, qual era a finalidade da lei. Antes da nossa autonomia espiritual, versículo 2, até que o tempo determinado pelo Pai, antes da nossa autonomia espiritual, era a lei que governava a nossa relação com Deus. Irmãos, leiamos o versículo 3 e também o versículo 4. Versículo 3. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Chama agora a atenção ao versículo 4. Acompanhem-me todos, por favor. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E é agora que se dá este momento. Os irmãos recordam-se que, enquanto as crianças faziam aquela ilustração, Deus livra-nos. Estavam deste lado os opressores. Trabalhem. E como é que elas gritaram? Ajuda-nos. Podem dizer outra vez, ninguém ouviu. Pois é, obrigado. Os irmãos estão a perceber agora o versículo 4? Naquele tempo certo, nós depois vimos o profeta, certo? A dizer que o Messias iria fazer o quê? Iria libertar, iria trazer... E alguns deles achavam que diziam, pode ser já, assim não temos de sofrer. Irmãos, leiamos o versículo 4. Vindo a plenitude dos tempos. E o nascimento de Jesus ocorre no tempo certo. Não para nós, mas para Deus. Olhando para o contexto, o Império Romano era a potência que ia desde a Península Itálica até ao Ocidente e até ao Oriente. Ultrapassava aquilo que nós chamamos hoje o Médio Oriente. Era um exército forte. Era o exército forte que sustentava aquele império. Tinha uma língua comum que eles instalavam em cada território, o latim. Havia a forte cultura grega, a noção, lá está, dos professores. Havia esta forte cultura grega, mas havia, acima de tudo, um investimento em infraestruturas. Os romanos eram muito diferentes daqueles impérios que vimos aqui as meninas apresentarem, os anos, e mais anos, e mais anos. Sabem, irmãos, nós ainda hoje temos vestígios romanos no nosso concelho. Para quem está aqui há pouco tempo, pode ir identificando algumas placas que dizem vestígios romanos. Vestígios romanos. E eles já saíram da Península Ibérica há tantos anos. E ainda há. Os irmãos recordam-se daquele ditado que diz: todos os caminhos? Obrigado. Sabem? Os romanos investiram muito, quer na diversão. Temos o Coliseu, nós temos os hipódromos, nós temos, enfim, aquela ideia da diversão, algumas vezes macabra, mas eles tinham estas grandes construções. Tinham, por exemplo, os banhos, tinham as saunas, tinham a pesca, a salga do peixe. Mas sabem o que eles tinham melhor? Exatamente, as estradas. As estradas foram fundamentais. As vias de comunicação foram fundamentais para que o Império Romano se consolidasse. Estas estradas que nós dizemos, todos os caminhos vão dar a Roma,
tinham a ideia, o objetivo de ligar todos os pontos do Império até ao centro, até à capital do Império, que era Roma. Porquê? Porque estas vias de comunicação facilitavam a deslocação das pessoas e dos bens. O comércio não era só marítimo, mas havia. Mas qual era a ideia? Os barcos chegavam e podiam distribuir a mercadoria por todas as partes do Império, pelas estradas. Daí nós termos muita estrada romana ainda em 2023. Fruto de tudo isto, o Império Romano instalou uma paz forte, de que ninguém duvide. Ninguém duvide da força do Império Romano. E se alguém ousasse liderar uma rebelião, sabem qual era o preço a pagar? Ajudem-me. Morte, a crucificação. Então estamos a ver que na plenitude dos tempos, dentro de uma visão, de uma compreensão humana, em que havia a boa via de comunicação, os impostos. Carlos, a declaração dos impostos mensal. Esta tinha de acontecer. Para quê? Para que estas infraestruturas fossem pagas. Tudo isto contribuiu para que a língua, a comunicação, as acessibilidades, a política, a estabilidade política e financeira proporcionassem, imagine, irmãos, a propagação da mensagem da chegada do Salvador. Esta expectativa que nós vimos as crianças agora representar. Deus, ajuda-nos. Este clamor, Deus, chegou à altura de tu nos livrares porque nós estamos a sofrer. Aconteceu quando? Versículo 4, na plenitude dos tempos. Nós podemos recordar o que aconteceu no Egito séculos antes, em que eles eram escravos. Depois aconteceu quando eles estavam na sua própria terra, no tempo dos juízes. Também Deus libertava quando o povo clamava, quer fosse em questão de arrependimento ou de confissão, a opressão de um tirano, Deus libertava. Então olhemos para o versículo 4. A vinda de Jesus estava planeada há muito tempo. Há muito tempo. Está lá no Gênesis. Está lá. Mas o tempo da concretização dessa vinda foi o mais oportuno. Irmãos, havia a expectativa da vinda do Messias, de um libertador, de alguém que liderasse e libertasse o povo de todo tipo de sofrimento, quer fosse ele político, social, mas acima de tudo espiritual. O fim daquela corrupção política e espiritual, daquela associação infeliz entre os líderes religiosos e os líderes políticos. E Deus entendeu que aquela era a melhor altura para nos revelar o seu amor. E isso trouxe Jesus até nós. E agora chama a atenção no versículo 4, que nós encontramos a seguinte expressão: Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Isto faz-nos perceber que o próprio Deus encarnou. E versículo 4, nascido de uma mulher. O facto de Jesus ter nascido, Deus ter vindo em forma de homem, identificou o alvo da salvação, que é o homem. No tempo certo, Deus fez-se homem. Não se fez borboleta. E não riam, por favor, porque a borboleta é conotada como um símbolo místico, pela liberdade que dá. Não mais pelo Espírito Santo, mas pela espiritualidade. A ideia de que o Espírito da salvação anda por aí. Nem tampouco veio em forma de um touro ou de um cavalo, que representavam a força, a capacidade de trabalho de um homem, mas veio em forma humana. Versículo 4. Diz também que nasceu debaixo da lei, ou seja, era a lei que ditava os comportamentos, era a lei que definia o que deveria e o que não deveria ser feito. Para os jovens na classe da Escola Bíblica Dominical, que hoje leram o texto de Atos, capítulo 10, perceberam isto mesmo, que era a lei que dizia não podes comer, era a lei que dizia podes comer. Pois bem, o versículo 4 diz-nos que Jesus nasceu debaixo de uma mulher, debaixo da lei, e os sacerdotes, nesta altura, eram os intercessores, eram as pessoas que colocavam diante de Deus
os sacrifícios, as petições de todos nós. Quer que os pecados fossem perdoados, quer de gratidão. Era a lei que assim o exigia. Sabem, no espírito da lei estava uma manifestação de um sentimento. Mas nós cumpríamos a lei. Não tanto o sentimento, mas a letra. E com a vinda de Jesus, com o seu sacrifício, com a sua vitória sobre a morte, ele passou a ser a nossa lei. Leiamos então o versículo 5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos ajudem-me, recebermos o quê? Adoção de filhos. A maternidade, a paternidade é um momento inesquecível. Aquele momento em que vemos pela primeira vez os nossos filhos bonitos todos. Todos bonitos, certo? Alguém de vida? Não, todos de acordo. Versículo 5. A beleza da nossa relação com Deus não é este rosto bonito. Não são estes rostos bonitos. A beleza da nossa relação com Deus está no versículo 5. Para nos remir. E aí sim, nós somos feitos filhos de Deus. E é aqui que se percebe então o versículo 1 e o versículo 2. É aqui que se percebe a ilustração dos primeiros dois versículos. Porque a lei funcionou como uma espécie de professor, um introdutor. A lei funcionou como um instrutor para a humanidade até que viesse Jesus. E este é o maior presente de amor para nós. Porque Jesus, versículo 5, está aqui a dizer, remiu. Ele libertou o peso do castigo. Para os estudantes que agora estão de pausa letiva, eu já aprendi, Carla, não estão de férias, estão de pausa letiva. A mochila é pesada, Josué? Às vezes, nem sempre. Daniel, é? Sim? É pesada. Dois que se confessam que a mochila é pesada. Sabem? Leiamos o versículo 5. O que é que Jesus fez? Tirou o peso da mochila do pecado sobre a nossa vida. Nós não precisamos mais de andar curvos por causa do pecado, porque Jesus tirou essa mochila, este peso do pecado da nossa vida. É o que diz o versículo 5. Nós encontramos aqui no versículo 5 a razão para nós podermos celebrar o nascimento de Jesus, para remir os que estavam debaixo da lei. Porque nós já não temos de carregar o peso da frustração, porque nós nunca conseguiríamos chegar até Deus pelo nosso mérito. Mas só conseguimos chegar lá pelo sacrifício de Jesus. E é Ele que nos liberta deste peso e nos dá uma novidade de vida. Nós celebramos Jesus, o seu nascimento, versículo 5, porque nós hoje somos feitos filhos de Deus. Nós nascemos, e recorda-nos o texto de João no capítulo 1, não da vontade do homem, não da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Então nós temos alegria em celebrar Jesus, versículo 6, e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Se estivessem todos atentos, eu perguntaria, Heitor, quando tens um problema, a quem é que tu pedes ajuda? Ao pai? É a Brisa, ele pede ajuda ao pai? É. A Brisa confirma. Mónica, está confirmada. A mãe não? Também. Também a mãe. Pedem ajuda à mãe. Irmãos, leiamos o versículo 6. Não é só dizer, pai, ajuda-me. O que é que está aí no versículo 6? É aquela relação de amor. Aquela relação de confiança. Da necessidade e da certeza de que o Pai nos ouve e que o Pai cuida de nós. Porque nós somos filhos. E agora recordemos os primeiros dois versículos. Nós não somos o escravo. Nós não somos o distante. Nós somos filhos. E então nós encontramos paizinho ou querido Pai. Versículo 6. O Espírito de Deus vive em nós. Não mais como nos tempos da lei, em que capacitava uma pessoa, ela cumpria determinada função e depois o Espírito saía dela. Mas agora nós temos o Espírito Santo a viver, a habitar em nós. E é aqui que o versículo 6 tem algo de novo. Que no tempo certo, Deus fez-nos seus filhos.
E agora não chamamos de pai distante, mas chamamos de querido pai, de paizinho. Não a ideia de um pai superior, mau, austero, que só chega à casa para cobrar, para pedir contas, onde é que estiveste, o que é que fizeste, porquê é que não fizeste, onde é que tu foste, tu desobedeceste, tu foste mau. Mas a ideia de um pai próximo, o pai com quem nós podemos falar. E agora olhemos para o exemplo de Jesus. Jesus tinha uma relação de proximidade, de intimidade com o pai. E quando falava com o pai, não era para se exibir. Aliás, nós temos um texto em que Jesus diz isto mesmo: Pai, eu sei que tu me ouves sempre, mas faço para que todos possam perceber que tu me ouves. E sabem, quando Jesus teve dificuldades, ele orou. E agora quero lançar um desafio para todos nós. E mesmo para os que estão em suas casas, que nos estão a ouvir. Quando houver uma crise, quando houver um problema, versículo 6, o que é que diz? Paizinho, Pai, procuremos Deus. Procuremos a solução em Deus. Porque Deus é o Pai que está próximo. Deus é o Pai com quem nós podemos falar sempre. Porque temos esta relação de proximidade, baseada no amor, baseada na entrega do Senhor Jesus, que está aqui no versículo 5. É esta relação que nós queremos cultivar. E quem está connosco, quem nos vê em sua casa, que ainda não tem Jesus como o Senhor, o Salvador da sua vida, não deixe passar esta manhã. Não deixe passar este dia. Porque no tempo certo, tudo tem o seu tempo, é verdade. E hoje é o tempo de nós podermos receber Jesus. Nós podermos celebrar que Ele veio ter connosco. Nós estamos a pouco mais de uma semana de celebrar o nascimento de Jesus. Vamos fazê-lo com alegria. Vamos fazê-lo da maneira mais tradicional que nós conseguirmos junto das nossas famílias. Mas tenhamos a consciência de que Deus deseja que este ano, este Natal, esta semana, seja um tempo de celebração a sério, em que possamos falar com o nosso Pai. Celebrar o Natal é ter a certeza de que Jesus veio no tempo certo. Veio no tempo que Deus percebeu que estavam reunidas todas as condições para nós o aceitarmos, para nós compreendermos a sua missão. Então, celebrar o Natal é permitir que caia uma tradição, que caia uma obrigação ou uma proibição. Há alguma tradição que nos impeça de chegar a Deus como Pai? Há alguma proibição que nos impeça de chegar a Deus e chamá-lo querido Pai? Há alguma obrigação que nos impeça de sentir, de viver, de perceber que Ele é o nosso Pai? Então, nesta semana, podemos pedir ao Espírito Santo que nos encha de gratidão por sermos filhos deste Pai amoroso. Curiosamente, o apóstolo Paulo vai buscar esta expressão quando escrever outras cartas. Somos filhos amados. Somos filhos amados. Antes mesmo de nós terminarmos, eu quero convidar que possamos curvar as nossas cabeças. Olhando aqui para o versículo 4, no tempo certo. Versículo 5, Ele veio para remir os nossos pecados. Versículo 6, o seu Espírito vive em nós para nós chamarmos querido Pai, Paizinho, Abba Pai. Há alguém que nesta manhã queira aceitar Jesus como o Salvador da sua vida. Não precisa de vir aqui à frente e chorar. Precisa de confessar agora a Deus. Precisa de o dizer agora a Deus. Quer dizer a Deus: eu quero ser o teu filho. Eu quero ser uma filha tua. Vamos orar. Vamos curvar as nossas cabeças. Querido Deus, te agradecemos porque tu tens o tempo certo para tudo. Obrigado, Jesus, porque tu vieste para morrer em nosso lugar. Obrigado porque tu vieste para nos mostrar que a vida é tão bela, que a vida é eterna contigo. Pedimos-te, Senhor, que limpes tudo aquilo em nós que ainda te entristece, tudo aquilo que impede
tenhamos esta proximidade contigo. Querido Espírito, venha encher-nos, vem capacitar-nos, não só para o louvor, mas para que ao longo da semana nós possamos viver em paz, na tua paz. Possamos viver na esperança da eternidade. Possamos viver com a alegria de te pertencer, de saber quem tu és, de saber que tu és o nosso Pai amoroso, de saber que já não precisamos de proibição ou de obrigação alguma, porque nós temos um livre acesso a ti, pelo teu Filho. Se algum de nós aqui está nesta manhã, que ainda não te recebeu, ainda não te aceitou, que o possa fazer. Possa celebrar o nascimento do Salvador com toda a alegria, com a satisfação total de saber que te pode chamar de Pai. Oramos, Senhor Jesus, em teu nome. Amém. Enquanto escutarmos o preslúdio, eu quero convidar que possamos ficar em oração individual, silenciosa com o nosso Deus. E possamos agora convidar o Espírito Santo a viver em nós, que nos faça chamar Deus de querido Pai, Paizinho. Então vamos ficar em oração individual e silenciosa ao escutarmos o preslúdio.